Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Terceira aula, Evolução do Jorei. Salmo de Meixo Sama. Misterioso é meu exaustivo trabalho divino, nunca foi escrito nem oralmente divulgado. A cada dia a luz que eu possuo se expande para no futuro envolver a terra inteira. Trago comigo uma bola de luz. Fiquem bem atentos. Brilha a cada dia com mais intensidade. Terceira aula. Hoje, na terceira aula do curso de iniciação, falarei sobre a evolução da luz da era do dia, que se intensifica cada vez mais e comprova a aproximação da construção do reino de Deus aqui na Terra e a transformação pela qual essa luz passou desde que Meixo Sama recebeu a revelação divina até os dias de hoje. Em 15 de junho de 1931, Deus Supremo revelou a Meixo Sama a grandiosa transição da Era da Noite para a Era do Dia. É interessante analisarmos esse período passado, porque nos possibilita até mesmo prevermos o futuro, além de perceber como se desenvolve e evolui essa grande mudança. Sem essa reflexão, acabamos ficando presos ao que aprendemos sem apresentarmos qualquer progresso mental ou espiritual. Acredito que o maior perigo é não acompanharmos a evolução ocasionada pela ascensão do nosso Mestre. Este mundo tem progredido intenso e rapidamente, e isso é um reflexo da própria evolução da ascendência dos mundos espiritual e divino. Em outras palavras, Deus e também o reino divino estão mudando muito e, consequentemente, essa transformação se reflete neste mundo material. Portanto, é imprescindível que o ser humano também evolua para não ficar atrasado neste grandioso momento. Dessa forma, é importante ter a consciência de que muito do que foi aprendido no passado já se modificou. Meixo Sama explicou que se algo precisava de 1000 anos para evoluir durante a Era da Noite, agora, com a aproximação da Era do Dia, progride em 100, 10 ou até em 1 ano. A mudança, portanto, é muito rápida. Enquanto Meixo Sama ainda estava vivo, nós acompanhávamos as transformações que ele determinava, muitas vezes sem compreendê-las perfeitamente. O mestre modificou muitas características da doutrina, e isso é incomum nas religiões. Foram alterações pequenas, como o título das publicações, que mudavam a cada ano, ou importantes, como o próprio nome da doutrina, o formato do oricare e as imagens do altar. Tudo acontecia muito rápido. Por isso, entender que a evolução é constante nos ajuda a prever o que ainda está por vir e nos prepara para acompanhá-la. Sempre vemos pessoas que aprenderam algo, apegarem-se a esse conhecimento, permanecendo paradas no tempo, sem apresentarem nenhum progresso, isto é, não acompanharam a própria evolução temporal. No lado material, toda essa mudança é muito perceptível, quer na indústria, nas fábricas ou no avanço da tecnologia. Quem não acompanha esse desenvolvimento progressivo fica desfasado em relação aos concorrentes e tem dificuldades para se recuperar. Assim, analisando todas essas circunstâncias, podemos entender e supor a direção que a própria evolução está tomando. Além disso, é possível concluirmos que na atualidade nosso progresso não está vinculado à inteligência, é antes ligado a uma intuição. Mas para podermos compreender essa inspiração, é imprescindível termos o conhecimento do passado, de toda a história que nos antecedeu. Vejam o exemplo dos estudiosos da história humana, no campo da política cultural e social. Eles usam o conhecimento do passado para anteverem o futuro da humanidade. Além disso, na grande natureza, percebemos também a evolução promovida pela força de Deus. O recente caso do tsunami no Japão se resume a um grande aprendizado.
No noticiário do canal japonês NHK, os cientistas anunciaram que o solo do fundo do mar afundou. Em algumas praias, verificou-se um rebaixamento de terra entre 50 centímetros a 1 metro, alteração que permite o avanço da água do mar sobre a cidade no período de maré cheia. O que pode ser feito? Antes da grande catástrofe, acreditava-se que a construção de altos muros iria proteger as cidades de um grande tsunami. Muros com 10 metros de altura foram erguidos, mas isso não foi suficiente para impedir a tragédia. A força da água os arrebentou, ultrapassou-os como se fossem nada. O governo então decidiu abandonar esse formato, pois além de não se mostrar eficiente, o custo da construção é altíssimo, dada a extensão do litoral. Diante dessa situação, o que fazer? Os especialistas acreditam que o único recurso é providenciar um local alto para onde se possa fugir num intervalo curto de tempo na eventualidade de novas ameaças de tsunami. Isso tudo comprova que, perante a força de Deus, o ser humano é muito fraco. O orgulho por ter feito uma grande obra se esvaiu ante o trágico resultado. Aqueles que durante uma vida acumularam bens materiais, em um segundo perderam tudo, e o que sobrou foi apenas uma montanha de entulho. Quando Meixo Sama recebeu a revelação de Deus e também recebeu em seu ventre a bola de luz, o espírito do fogo, o qual estava escondido durante a era da noite e que servirá como uma fonte de energia futura. A emanação da luz divina evoluirá seguindo o mesmo caminho trilhado pela luz do sol físico, que a princípio era utilizada para iluminação, transportes e aquecimento, e agora se tornou a fonte geradora preferida dos governantes, por se tratar de uma energia mais limpa. O mesmo ocorrerá com a luz da nova era. O sol no mundo espiritual está despontando até que chegue a este mundo material. Devemos aprender como usar essa luz, como tirar proveito dessa maravilha que irá surgir para a graça de todos. Se alguém permanece trancado em seu quarto com as janelas fechadas e as lâmpadas acesas, mesmo após o nascer do sol, deixa de se banhar pela cintilante luz do dia. Se não aprendermos a nos beneficiar dessa claridade da era do dia, igualmente desperdiçaremos a luz de Deus, que está sendo emanada em todo o globo terrestre. Na época em que Meixo Sama recebeu a revelação divina, essa luz irradiava muito tenuemente, pois era ainda o iniciar da aurora. Mas, se do ponto de vista global, a intensidade da luz ainda estava fraca para iluminar toda a humanidade, individualmente para o mestre foi algo gigantesco. Além disso, ele sabia e afirmava que a luz iria crescer cada vez mais até envolver o planeta por inteiro. A partir desse evento sagrado, Meixo Sama passou a testar as formas de utilizar essa luz, pois tinha certeza absoluta de que essa luminosidade da era do dia, proveniente do espírito do fogo, seria responsável por transformar o mundo, converter a infelicidade em felicidade, o inferno em reino de Deus. Essas lições o mestre aprendeu sozinho. O Pai Criador apenas revelou o destino da luz, pois ele também não concede as bênçãos tão facilmente. Ele nos premia até certo ponto e temos que nos esforçar para merecer o restante. Assim, o mestre precisou aprender por si mesmo todo o resto. No início, apenas Meixo Sama ministrava Jorei, canalizava a luz que havia recebido. Nesse período em que era tolhida a liberdade religiosa devido ao regime militar no Japão, ele não pôde instituir uma igreja, nem falar abertamente sobre os temas sagrados. No entanto, o mestre afirmava que a eliminação completa das doenças era a principal condição para o estabelecimento do reino de Deus na Terra e que a única alternativa para curar um doente era o Jorei. Dessa forma, ele mesmo canalizava a luz, que aliás não tinha nem nome, era só chamada de tratamento. Várias pessoas influentes, mesmo os militares e os políticos, frequentavam sua casa e tinham suas enfermidades curadas.
Meixo Sama ficou muito famoso, sem fazer propaganda alguma. Esse foi o início de tudo. Logo, o número de pessoas que o procuravam aumentou muito e o mestre pensou numa forma de conceder aos adeptos a possibilidade de também canalizarem a luz divina. Como passar essa luz invisível de uma forma concreta? Dessa necessidade surgiu o Hikari. Meixo Sama, então, passou a escrever a letra Hikari, igual a luz, numa folha de papel que era dobrada e pendurada no pescoço do novo ministrante. Funcionava da seguinte maneira: ao escrever a letra ou fazer uma pintura de Kannon, com um simples pincel e tinta sumi preta, a luz, originária da bola de fogo que havia em seu ventre, passava pela mão de Meixo Sama e ficava impregnada no papel. O mestre utilizou esse método que ele mesmo descobriu até o fim de sua vida. A partir dessa mudança, o número de adeptos cresceu rapidamente. Era comum as pessoas enxergarem a luz saindo das letras desenhadas por Meixo Sama. Esse fato deve ficar bem claro e presente no pensamento de todos os adeptos que usam o Hikari. Além disso, é fundamental compreender que essa luz é infinita. Qualquer outra energia existente no mundo se esgota em algum momento. Nenhuma é eterna. Uma vez incidida a luz, Deus passa a emanar e permanece dessa forma infinitamente. É um fenômeno que, apesar de incompreensível para a nossa mente, deve ser assimilado como verdade absoluta. Outro aspecto impressionante é que, até então, a canalização da luz divina nunca havia se manifestado na história da humanidade dessa maneira. Assim, a prática do Jorei cresceu intensamente e, desde aquela época, passou por grande evolução. Quando eu recebi o Hikari aos 10 anos de idade, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o formato utilizado para se aplicar o tratamento era mandar o paciente deitar-se de costas, examinar levemente o corpo para descobrir pontos de solidificação de toxinas e então ministrar-lhe Jorei. Em certos casos de extremo enrijecimento, fosse nos ombros, barriga ou nos braços e pernas, pressionávamos esses pontos quase como uma massagem, na tentativa de dissolvê-las. Depois, pedíamos à pessoa que se virasse de costas para repetirmos o procedimento. Não era fácil. Esse atendimento durava entre 50 minutos a 1 hora em cada paciente. E isso podia se prolongar muito mais em casos de uma purificação mais forte. Nesse período, a luz ainda não estava tão intensa, mas, apesar disso, ocorriam muitos milagres. Essa foi a primeira etapa. A seguir, Meixo Sama orientou aos ministrantes que não mais tocassem o corpo do paciente e mantivessem a mão afastada. Essa mudança tinha como objetivo tirar a própria força de quem estava canalizando a luz divina, isto é, retirar o lado humano do ato sagrado. Para entenderem melhor, vamos deixar estabelecido que existem 2 tipos de tratamento, o físico e o espiritual, e eles são completamente diferentes. No começo da doutrina, entretanto, devido à fraca intensidade da luz divina, os 2 lados se misturavam, ou seja, era preciso força física para empurrar a luz para dentro do corpo do doente. Dessa forma, pressionar levemente, massagear os pontos muito solidificados, tornava mais fácil a canalização do Jorei. A alteração seguinte foi determinar que o ministrante e o receptor do Jorei ficassem sentados de frente um para o outro. O Mamerito deveria apenas estender o braço e balançar, agitar a mão no ar, sem tocar no corpo do recebedor. Essa técnica de balançar a mão tinha o mesmo princípio de empurrar a luz do Jorei. Consistia num método muito cansativo. Imaginem ministrar Jorei em 10 pessoas seguidamente, tendo que agitar a mão. Contudo, esse formato durou bastante tempo. Aproximadamente em 1952, Meixo Sama anunciou que não havia mais a necessidade de balançar a mão no ar durante a canalização e formatou o ato como o vemos até hoje. Ele orientou
que quanto mais parada e relaxada a mão estivesse, mais intensamente a luz seria irradiada através dela. Foi uma mudança muito grande. Vou parar por aqui, tá? Amanhã a gente continua, tá bom? Essa aula, porque realmente demora, né? Tá bom? Uma boa noite. Boa noite.